A Adelaide? É, Adelaide é lá do grupo? é do Tava grupo. lá? A Adelaide é do grupo. Ah, ela estava lá na igreja? Não, a Adelaide, ela é esposa do Alex. São meus Tá. amigos, ó, há um tempo. Muitos anos, Eles, né? eles estão no nosso grupo, mas eles se reúnem ali no lote 15. Perto da Amém. que você passa ali. Amém. Graças a Deus. Aqueles meninos lá ficaram meio impactados, professor. Você viu, né? Ou eu vi, eu comentei com o pessoal lá, que benção, né? Que bênção. E eu creio que o Espírito Santo vai completar a obra, né? É o Alex que tá aí, é o esposo dela, meu amigão. Amém. Amém. Professor, vamos começar Vamos, naquele propósito? vamos sim. É que no Zoom ele falou que tá no nome dela. Beleza, aqui acontece, o Isaías está com o nome da Sheila também. É verdade. Vamos lá, então, iniciar. Louvamos a Deus pela vida dos nossos irmãos. Com certeza vai chegar mais pessoas no decorrer da nosso bate-papo aqui da nossa aula. Vamos Amém. orar, né? Agradecendo ao Senhor por estarmos aqui. Senhor, te louvamos, te agradecemos, enaltecemos o teu nome, porque tu é maravilhoso, tu é fiel, tu é santo, tu é poderoso. Só temos que te agradecer, Senhor, por tudo que tu tem feito por Aleluia. nós, pelas bênçãos recebidas, Senhor, pela manutenção de nossas vidas, pela saúde, Senhor, por um dia tu ter nos convencido, Senhor, através do poder do teu Espírito Santo, estamos aqui. Por isso te louvamos e te agradecemos. Dê-nos uma reunião abençoada e que esse estudo possa se espalhar através dessa ferramenta que é o aplicativo Zoom, YouTube, por toda a face da terra. Nós te louvamos e te agradecemos em nome do teu filho Jesus. Amém e amém. Vamos lá, professor, fazer aquela leitura. Vamos. Cadê? Ah, não, aqui não. Deixa eu pegar aqui. Aquela leitura. Vamos lá. Não. Ai, Jesus. Deixa eu ver aqui. Cadê? Catequese para adultos. Aqui. Estamos na terceira. O terceiro porquê, né? Isso. Terceiro porquê. São quatro. Baseado em Marcos 2, 18 ao 22. Diz Perfeito. assim o texto sagrado. Os discípulos de João Batista e os fariseus estavam fazendo jejum. Então alguns perguntaram a Jesus: por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus fazem jejum e os teus discípulos não fazem? Jesus respondeu: vocês acham que os convidados de um casamento podem fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Enquanto o noivo está presente, os convidados não podem fazer jejum, mas vão chegar dias em que o noivo será tirado do meio deles. Nesse dia, eles vão jejuar. Ninguém põe um remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo novo repuxa o pano e o rasgo fica maior ainda. Ninguém coloca vinho novo em barris velho, porque o vinho novo arrebenta os barris velhos e o vinho e os barris se perdem. Por isso, vinho novo deve ser colocado em barris novos. O terceiro porquê não tem um lugar determinado. E a pergunta com gosto de desaprovação é feita por fariseus, defensores da religião, do puro e do impuro, e grandes admiradores do jejum enquanto expressão de religiosidade. A pergunta acontece numa ocasião em que fariseus e discípulos de João Batista estão jejuando. Desde já deve-se notar o fato de João Batista ter discípulos, ele que apontava para alguém mais forte. Marcos 1:7 e Atos 19, do 1 ao 6. Além disso, notaremos a grande diferença entre a prática de João Batista, mais fariseu, e a de Jesus, seus seguidores, quanto à questão do jejum. Os judeus tinham e têm obrigação de jejuar somente uma vez ao ano, mas os fariseus, escrupulosos cumpridores da lei, escrita e oral, por conta própria, com demonstração de religiosidade, jejuavam muitas vezes.
É o que podemos deduzir da parábola, o fariseu e o cobrador de impostos. Lucas 18, 9 ao 14. Esse fariseu jejuava 104 vezes ao ano, um campeão de jejuns. O Antigo Testamento fala de jejum, mas Isaías 58 afirma que Deus o detesta quando vem separado da justiça e da solidariedade. Jesus chamou de hipócritas aqueles que desfiguram o rosto para que as pessoas percebam que está jejuando. Mateus 6, 16, 18. O jejum não tinha nada a ver com dieta esmagrecedora. Era um gesto que visava amolecer o coração de Deus, a fim de que tivesse piedade, perdoasse ou socorresse. Em outras palavras, uma expressão de religiosidade. Evidentemente, segundo Mateus 6, 16, 18, uma religião triste, uma santidade triste de exibição. Como se vê às vezes em nossas igrejas, pessoas de cara amarrada, amarguradas, numa palavra, santos tristes, que na verdade são tristes santos, como se costuma dizer. Desta vez, os fariseus perguntam diretamente a Jesus, responsável pela conduta dos discípulos. Isso pode parecer infantil, mas é compreensível na cultura do tempo. O discípulo pauta na sua conduta pelas palavras e orientações do mestre. Jesus é acusado de ensinar seus seguidores a não fazer coisas que outros fazem, jejuar. Em sentido mais profundo, estamos buscando uma luz para a identidade de Jesus e seus seguidores, questões básicas do Evangelho de Marcos. E Jesus é, de fato, radicalmente diferente de João Batista, dos fariseus, e ensina seus discípulos a serem também assim. Ele opõe jejum a casamento, opõe tristeza à festa, cara amarrada à alegria. Nada mais contrastante. Os discípulos dele são convidados a uma festa de casamento, ele é o noivo, e o jejum está proibido. O tema de Jesus noivo já tinha aparecido no anúncio de João Batista, escondido por trás da imagem de desamarrar as sandálias. Veja Deuteronômio 25, 5, 10 e Ruth 4, 1, 8. Rigorosamente, falando, o jejum é admitido apenas nos dias em que o noivo, Jesus, foi tirado do meio dos seus convidados, ou seja, para aqueles momentos em que ele esteve morto. O jejum, portanto, está abolido, a não ser que lhe demos um sentido de ausência do noivo. Em outras palavras, o jejum hoje só tem sentido enquanto denuncia uma ausência, por exemplo, a ausência do pão na mesa, de muitos irmãos, a ausência da saúde, da casa, da educação, etc. Como expressão de religiosidade, não tem nenhuma ferventia, porque o noivo Jesus, que por pouco tempo nos foi tirado, está sempre conosco, razão de uma religião baseada na alegria. Os fariseus, com seus muitos jejuns e cara de peixe morto, passavam uma ideia errada de Deus e de religião. As duas breves comparações que vêm a seguir reforçam a boa notícia trazida por Jesus, que faz esquecer e abandonar o velho. A boa notícia de Jesus é pano novo e vinho novo. O ensinamento dos fariseus é roupa velha e barris velhos, literalmente odres, ou seja, recipiente de couro para conter líquidos, no caso, vinho. A boa notícia de Jesus pede algo totalmente novo, para ser bem aproveitada e conservada. A primeira comparação, pano velho e pano novo, recorda a época em que se remendavam roupas. Hoje diríamos que não dá para pôr panos quentes na velharia ou na doença dos fariseus jejuadores. A boa notícia de Jesus não casa com isso. A segunda comparação é ainda mais forte. O vinho novo, sobretudo, se está em processo de fermentação, tem enorme capacidade explosiva, que não pode ser contida pelos velhos odres na prática da religião dos fariseus. Na prática e da religião dos fariseus. O incrível é que muitas vezes pretendemos encaixar a novidade de Jesus em estruturas sociais e religiosas velhas e viciadas. Detalhe importante do Cântico dos Cânticos. Vinho é sinônimo de amor. E a ligação faz sentido, pois estamos num contexto de casamento e de festa. Jesus é o noivo que traz o vinho novo, mesmo tema do casamento de Caná, João 2, 1, 11. Querer acolhê-lo no velho esquema da religião dos fariseus é pôr tudo a
perder. Por favor, professor. Boa noite, meus irmãos, a graça e a paz. Amém. Texto bem lido pelo nosso irmão Isaías. É um texto bastante... Ele é um texto curto, porém bem incisivo, né? É como uma pequena espada, ou um canivete, né? É um texto curto, mas que o poder de penetração dele é muito alto, muito alto. Esse comentário, eu sei que ele é bastante incisivo também, esse comentário que é feito na nossa catequese, e a gente vai fazer alguns comentários sobre a leitura textual. Vamos ler aqui o texto de maneira ordenada, expositiva, fazendo os comentários, para depois passar aí para vocês, fazer os comentários de vocês, e a gente trocar algumas ideias para encerrar a nossa reunião aí com o irmão Isaías. Então, o título é o terceiro porquê das autoridades, né? A gente já vem estudando esses questionamentos que as autoridades fazem com relação às práticas de Jesus, e nós chegamos aqui na terceira. Então, o texto, como já foi citado, é o capítulo 2, do versículo 18 ao 22. Os discípulos de João Batista e os fariseus estavam fazendo jejum. Então, alguns perguntaram a Jesus: por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus fazem jejum e os teus discípulos não fazem? Aqui é interessante, né, a construção do texto. Os irmãos percebem que aqui está sendo feita uma distinção bem clara. De um lado, nós temos os discípulos de João Batista, mais o grupo dos fariseus. De outro lado, nós temos os discípulos de Jesus. Então, nesse contexto aqui, os discípulos de João Batista, eles estão dentro da configuração religiosa daquela época. Então, eles são como que aliados nesse ponto. Em qual ponto? A prática do jejum. O jejum era uma das práticas mais celebradas no âmbito da religião. E até hoje é assim, né? Quando se fala de jejum, o que você interpreta automaticamente? Que aquela pessoa é uma pessoa espiritual, que ela é uma pessoa devotada a Deus. Que ela é uma pessoa que se consagra ao ponto de abrir mão da sua necessidade de comer, né, de beber, para que ela possa passar um tempo ali em consagração a Deus. Então, quando se fala de jejum, automaticamente você já leva para um assunto da espiritualidade, de performance religiosa. Esse era o contexto. O que estava sendo questionado é o seguinte: o não jejum, a não prática do jejum por parte dos discípulos de Jesus incomodava os religiosos daquela época. Vocês percebem claramente isso? Porque eles não têm dúvidas acerca do jejum em si. O que eles têm dúvida aqui é por que os discípulos de Jesus não fazem. E para isso eles vão chamar dois grupos bem interessantes. Os fariseus, que eram tidos como o povo mais puro, aqueles que faziam as práticas mais religiosas e gostavam de ser reconhecidos por isso, e os discípulos de João Batista. Ou seja, é alguém próximo a Jesus. Então não tem como não pegar Jesus aqui. Porque tem o grupo que é o inimigo e tem o grupo que é amigo. E os dois grupos fazem a mesma prática. Agora, por que o de Jesus não faz? Então, olha que interessante. Esse aí é o contexto. Percebe que está sendo colocada ali uma prática de espiritualidade em contraponto ao que os discípulos de Jesus fazem, ou deixam de fazer. Jesus respondeu: vocês acham que os convidados de um casamento podem fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Enquanto o noivo está presente, os convidados não podem fazer jejum, mas vão chegar dias em que o noivo será tirado do meio deles. Nesse dia, eles vão jejuar. Interessante. A linguagem aqui ela é uma linguagem apocalíptica. Talvez ela passe, às vezes, despercebido por nós, né? Por quê? Ela é linguagem apocalíptica em que sentido? É chegado o momento do casamento de Deus com o seu povo. Então, Jesus ele interpreta que a vinda dele ali é um período de núpcias, é um período de alegria, é um período de festa. Então, deveria ser enxergado através disso. Não há espaço para tristeza. Não há espaço para você ter nenhuma prática que relembre algo triste. É para ser uma festa contínua. É como se fosse um jubileu, né? É o ano do jubileu.
é a visitação de Deus. Então, não tem motivo de tristeza. Não tem nenhuma prática de tristeza. As pessoas estão numa festa. Pensa numa festa boa, numa festa verdadeira. Você ali na festa, você está triste? Você não está triste. Você na festa está alegre. Por exemplo, o Isaías vai convidar a gente aqui para o casamento da filha dele. Aí foi todo aquele esforço e tal. Aí chega lá no dia da festa. Aí o Isaías chama os amigos dele para celebrar com ele o casamento da sua filha. Tem motivo de tristeza ali? Não tem. Tem alguma coisa que vai nos deixar triste? Não tem. A gente vai estar alegre por vários motivos. O Isaías está casando a filha dele. Olha aí o esforço, como é que foi. Eles venceram, romperam tudo e chegaram no momento da festa. A gente agora vai comer, vai celebrar, vai dançar, vai ter festa. Não tem motivo de tristeza. Esse era o contexto. Jesus está dizendo, olha, eu estou aqui como noivo. É o momento que Deus escolheu. Esse aqui é um momento maravilhoso. Não tem como ter tristeza nesse momento. Agora é um momento de festa, de alegria. E só que é o seguinte, quando o noivo for tirado, aí sim eles vão jejuar. E é bem interessante isso, né? Porque isso é um motivo de discussão tremenda, isso aqui. Aqui daria um estudo, eu sei que o Alex gosta disso, o Isaías gosta. Isso aqui daria um estudo só sobre essa questão. Quanto tempo durou essa tirada, né? Porque ele fala assim, quando o noivo for tirado, aí sim eles vão jejuar. Então, o que se tem? Tem grupos que interpretam que isso aqui vai ser depois da ascensão de Jesus, da sua ressurreição, até o momento da sua segunda vinda. Então, é necessária a prática do jejum, até porque nós temos relatos de jejum lá no Novo Testamento, lá no livro de Atos. Então, eles vão dizer, olha, hoje a gente pode jejuar porque Jesus não está conosco. Só que aí entra uma coisa mais profunda. Como é que eu posso dizer que Jesus não está conosco se ele fala que ele estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos? E ele está conosco numa dimensão maior do que ele estava naquela época, porque agora ele está no nosso interior. Então não tem Hebreus, motivo. Hebreus, né, professor? Hebreus é 12, é 12 ou 3, 11, né? Hebreus, isso. Nós somos mais privilegiados do que Hebreus 11. os heróis da fé, não é isso? Exato. Hebreus 11. Então, toda a dinâmica do Novo Testamento, a vida no Espírito é essa. Jesus, ele já veio no nosso interior. Ele vai voltar uma segunda vez, mas ele já veio no Espírito. Então, nós somos templos do Espírito Santo. E o que é o Espírito? O reino do Espírito. Ele não é comida nem bebida. Ele é alegria, paz e justiça no Espírito. Então, você vai ter duas interpretações. E o comentarista aqui da nossa catequese, teólogo católico, ele afirma, não sei se vocês perceberam, que nós vivemos numa época em que o jejum não se faz necessário se houver somente falta. Ele fala, olha, se a gente agora, Jesus está em nós, o jejum já foi abolido, que é uma prática que muitas igrejas evangélicas também adotam. Tem até um pregador famoso, né, o Miguel Ângelo, da Cristo Vive, ele tem um tema lá muito forte sobre isso. Ele fala que a prática do jejum é uma prática velha. Tem muita gente que ensina isso. E você vê que no meio católico também tem gente que prega isso. Só que aqui ele tomou um modelo mais moderado, porque ele fala o seguinte, fala, olha, a não ser que você jejue por ter falta na mesa do seu irmão, faltar alguma comunhão, faltar alguma coisa que deixa você triste, aí você vai jejuar. Há também aqueles que entendem que no momento de sequidão espiritual, que alguns chamam de deserto, né? Outros, uma linguagem mais mística, fala da noite escura da alma, se entregam para o jejum e para a oração. Paulo até fala sobre isso, né? Em 1 Coríntios 7, a prática do jejum e da oração. Enfim, é um tema que dá discussão. O Alberto Maggi, que é outro teólogo católico muito respeitado, ele também segue a mesma linha desse comentarista aqui. Ele fala que hoje, essa prática do jejum, como era feita ali pelos judeus, ela não tem mais aplicação para a nossa vida hoje. Porque aquilo era uma prática religiosa que ela foi abolida na cruz. Enfim, como eu falei para vocês, isso aqui é um assunto que daria muita discussão. O foco aqui não é isso. O foco é mais embaixo onde a gente vai chegar. Mais uma questão aí acerca dessa prática do jejum. Mesmo que seja uma prática para os nossos dias, vamos considerar que seja, bom? Ela não deve ser feita como ela era feita pelos aqueles religiosos. Por quê? Eles gostavam de mostrar que eles estavam jejuando. Então, eles ficavam tristes, assim, com o rosto pesaroso, para as pessoas observarem que eles estavam na prática de jejum, para que reconhecessem neles homens espirituais.
O texto aqui não fala sobre isso, mas eu já vi alguns comentários que falam, quando falam que eles jejuam 2 vezes por semana, por que que eles escolhem 2 vezes, né? Para alguns ali seria na segunda e na quinta, porque eles falam que era o dia que Moisés subiu e o dia que Moisés desceu do monte. Então era um momento celebrativo, né? Eles vão fazer 2 vezes por semana. Há registros da tradição cristã que dizem que os cristãos não jejuavam nem na segunda e nem na quinta, para que eles não se identificassem com os fariseus. Então, vocês vejam como isso tem valor religioso, como isso é atribuído à religião. Mas, de qualquer forma, o jejum não deve ser algo para ser celebrado, para ser enaltecido no sentido de demonstração de espiritualidade. Lá em Mateus 6, que é um texto da prática religiosa, Mateus trabalha muito com as questões do judaísmo, né? Foi até nossa aula no seminário ontem, até mandei no grupo lá o material, né, de Mateus, fala muito sobre isso. A prática religiosa ali, Jesus ele manda fazer dentro do quarto. Ele manda fazer no oculto. Ele manda você fazer as coisas sem ninguém perceber, tanto a oração, como o jejum, como as esmolas. Então, são práticas que devem ser feitas no secreto para que Deus recompense a pessoa. Então, mesmo que seja uma prática que deva ser seguida até hoje, essa prática ela deve ser feita não para você se mostrar espiritual, mas para que você tenha a sua intimidade com Deus. E aí ninguém tem nada a ver com isso, né? Você tem lá a sua prática com Deus e você não pode usar nem isso para massacrar alguém e nem alguém pode usar isso contra você, ok? Uma prática individual é uma prática que Deus vê, Ele sabe dentro do coração. E nas nossas igrejas hoje, em alguns locais de reunião, você vê uma prática bastante constante, né? Aqui, eu creio que o Isaías já viu, o Alex já viu, algum irmão aqui já deve ter visto essa prática, que são as chamadas consagrações. As pessoas vão em jejum, é claro, de manhã, né? E aí, quando termina a consagração, os irmãos lembram, tem aqueles apelos que falam assim, olha, quem está em jejum, vem aqui à frente. Aí o que acontece? Isso aí já mata toda essa questão do jejum, porque já vai mostrar ali que a pessoa está fazendo jejum ou não. Deveria ser uma coisa que ninguém precisaria saber. E aí tem um grande julgamento. Por exemplo, nós estamos aqui num grupo de 15 pessoas. Aí o Isaías está ali na frente, ele chama a pessoa para fazer o jejum. Quem está em jejum vem aqui à frente. Os 14 aqui vão. Só eu que não vou. Eu estou aí paradinho no banco. O que eu faço? E eu não vou ou eu vou? Vai para não ser queimado. E aí você fala melhor assim... mentir. É melhor mentir do que ser queimado. Exato. Aí você fala assim, é melhor cair na mão de Deus do que na mão dos homens, né? Então, eu vou lá, porque se eu ficar aqui... Quer dizer, aí já vira uma coisa que é artificial. Que tinha uma coisa que você... Entre a pessoa e Deus, você já olha assim, ih, o Wilton não foi. O homem é carnal, o homem tomou café da manhã, era para ele ter ficado em jejum. Então, você vê que isso aí está muito atrelado a essa questão da espiritualidade. Mas o mais interessante do texto não é o jejum. O jejum, ele serve como base para isso aqui agora. Ó. Ninguém põe um remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo novo repuxa o pano e o rasgo fica maior ainda. Ninguém coloca vinho novo em barris velhos, porque o vinho novo arrebenta os barris velhos e o vinho e os barris se perdem. Por isso, vinho novo deve ser colocado em barris novos. Toda essa configuração, esse assunto do jejum, ele serve como pano de fundo para falar da novidade do evangelho. O que Jesus vai declarar nos evangelhos, e a gente vê na história, é o seguinte: todas as formatações religiosas, todas as coisas religiosas da época, todas as práticas já não comportam o evangelho. O evangelho é vinho novo. Não, você não tem como colocar em estruturas antigas. Você não tem como colocar em barris velhos. Vai romper aquilo. Aí você fala, tudo bem, eu entendo isso. Jesus não veio trazer nenhuma nova religião. Jesus não veio mudar nada. Ele veio trazer o reino de Deus. Tá legal. Mas a pergunta que fica aqui pra gente, eu já vou passar para o irmão Isaías, é a seguinte. Se a gente lê um texto como esse e a gente entende o que está sendo dito, é vinho novo em odre novo. Não tem mais nenhum fator religioso. Não tem mais nenhuma prática antiga. Vai romper. Se colocar, vai estourar. Por que a gente hoje tem uma tendência de querer trazer as coisas velhas para colocar o evangelho?
Por que que a gente está colocando o evangelho em formatações velhas que não davam nem para aquela época mais? Por que que o povo tem esse fascínio pelas práticas do Antigo Testamento, ou veterotestamentárias, né, como são chamadas essas práticas? Por que que o pessoal busca tudo isso, sendo que não servia nem para a época de Jesus? Aonde está a novidade do Espírito? Aonde está o vinho novo? Aonde que está essa alegria da novidade de Deus? Por que que a gente busca práticas religiosas que não serviam para Cristo, que não serviam para os seus discípulos? E por que que a gente tem resgatado isso? Quem tem levado a gente a fazer isso? É o Espírito Santo? Eu creio que não. Porque o Espírito Santo, ele vai nos levar para Cristo. E se Cristo condenou aquilo, se Cristo já disse que aquilo não tinha valor, que não se podia colocar o vinho novo em odres velhos, por que que a gente aceita isso de uma maneira tão pacífica? Por que que a gente se molda em algo que não vai nos levar para uma plenitude de Jesus? Aonde que está a novidade de Jesus nas nossas vidas, nas nossas comunidades, nas nossas práticas? É isso que nós temos que questionar quando a gente lê um texto como esse. Entender aquele contexto é tranquilo. Entender aquilo que está acontecendo e por que Jesus é questionado não é difícil. Até quem não é da prática cristã, vamos chamar assim, sabe essa história e cita essa frase. É um ditado que todo mundo aí cita. Vinho novo é só em odre novo. Isso aí virou um dito popular já. Mas aplicando a nossa realidade, por que que a gente ainda insiste em colocar o vinho novo do evangelho em odres velhos? E detalhe, hein? A gente fala de estruturas aqui, mas o odre velho mais perigoso não são as estruturas, é o nosso coração. Se o nosso coração for um odre velho, o evangelho vai entrar e não vai penetrar. Vai estourar isso aí. Nossa vida vai ser uma confusão. Então tem que ter o quê? A renovação do entendimento, né? Coração que eu digo aí é o entendimento. É a nossa mente. A nossa mente tem que ser trocada. Senão a gente vai estar misturando evangelho com prática velha. Evangelho com religião. Evangelho com coisa que Jesus já não aceitava mais naquela época. Então fica essa reflexão aí para nós, se de fato a gente tem colocado o vinho novo em odres novos. E que Deus nos ajude. Passar para o Moisés. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. E olha que eu estava focando na questão do jejum, mas a pancada dura foi no final. E aqui temos muitos amigos e amigas, meu amado irmão Marinho. Tem o nosso irmão do iPhone 17, que eu não sei quem é. E o irmão Alex ali, que está com o nome da Adelaide, né? E temos também o irmão João Carlos, Olha aí. nosso abençoado. Professor, eu quero abrir para a pergunta dos amados irmãos. Eu creio que hoje vai dar para acabar 10 horas, porque são 9h30 ainda, que maravilha. Eu fui alertado sobre isso com o irmão, falou, Isaías, às vezes o vídeo fica muito grande no YouTube, aí o povo nem entra com preguiça. E agora, Sim. com essa ideia de tudo correndo, né, professor, que nós aprendemos segunda-feira na reunião da igreja. Mas vamos lá, eu queria fazer a primeira pergunta para o irmão, para o professor, e depois eu ia abrir para os irmãos perguntarem também. Com essa questão da igreja hoje, quando você, fazendo na realidade um acréscimo, quando você vai na consagração de manhã, ou em qualquer momento da igreja, que a igreja, o líder fala assim, olha, nós vamos ter que comprar um terreno, além de contribuirmos, né? E tal, porque Deus já deu o terreno, Deus já deu. O dinheiro está com você aí, está comigo. Além dele falar isso, ele fala assim: ó, nós vamos fazer uma campanha de jejum e oração para que Deus possa abençoar a compra desse terreno. Uma van para a igreja, aquelas coisas todas. Aí, quando ele vê que ele chama as pessoas à frente, e quando ele vê que não teve uma resposta da membresia com aquele chamamento dele do dízimo, ele fala assim: você não está pagando preço. Você não está pagando preço, hein? E é um termo tão absurdo, né? Pagar preço quer dizer se sacrificar quando Cristo já se sacrificou por nós na cruz, né, professor? Cristo já pagou o alto preço, ponto, resolvido.
E essa é uma pergunta, professor, para o professor dar uma consideração. E a segunda pergunta, que eu sou perguntador, a segunda pergunta, dentro dessa ideia de novo, vinho novo, odre velho, etc., nós podemos fazer uma comparação de religiosos que eram odres velhos e o vinho novo fez ele explodir, implodir. Sistema religioso. Vou dar um exemplo aqui que nós demos lá na nossa reunião. Existia um movimento religioso que enchia o Maracanã, que era A Deus é Amor, Brasil para Cristo, né? Já fizeram festas de encher o Maracanã. E hoje essas igrejas, não, entre aspas, nós podemos dizer que não existem mais. Só pequenos pontos ali e tal. E como nós aqui aprendemos e temos observado de profecias e estudiosos que dizem que daqui a um certo tempo, 30 anos, não sei, 300 anos, não haverá mais sistema religioso, Assembleia Batista, Deus é Amor, Nova Vida, não vai haver mais. Vai haver, a Igreja do Senhor vai continuar, mas não vai haver como houve essa queda e quase sumiço da Deus é Amor e Brasil para Cristo, esses dois segmentos religiosos que eram potentes, né? Com dois líderes poderosos, não, bem dizer, não existem mais. Então, eu queria que o professor, baseado dessa a consideração sobre essa ideia do pagar preço e essa segunda questão que eu falei para o professor, sobre essa questão do novo dentro do velho. Por favor. Sim. A questão do pagar preço, ela é totalmente anticristã, né? Como você bem colocou. Tudo que foi realizado por Cristo na cruz foi o preço. Se tinha algum preço que foi pago, ele já foi realizado por Cristo. Então, tudo que você coloca como fazendo algo para você pagar algo que já foi pago, você está desprezando aquilo que foi feito. E usurpando, né? Isso. Então, isso é uma prática anticristã. A linguagem bíblica é você estar pisando no sangue do Filho de Deus. Então, não deve ser feita essa prática. A questão do jejum, se você olhar Isaías 58, é um texto ali que fala sobre a verdadeira prática do jejum, qual que é o jejum que agrada a Deus. Porque também naquela época do profeta, que nós chamamos do trito Isaías, né? Eles já estavam também com práticas errôneas acerca do jejum, e o profeta lá, a comunidade do profeta, fala acerca do verdadeiro jejum, jejum que agrada a Deus. Então, essa ideia de pagar o preço, ela é uma ideia totalmente que busca rivalizar com a obra de Cristo. Então, ela deve ser totalmente rejeitada. Não tem preço a ser pago. O que tem ali é você ter a comunhão com os irmãos e você viver Cristo. Claro que você tem uma vida de renúncia. Você renuncia a várias coisas, mas isso não significa pagar o preço, porque vai pagar preço a quem? A Deus? Se Deus já está satisfeito com Cristo, para que você está pagando? Ao diabo? Não tem cabimento pagar preço ao diabo. Né? O diabo não tem poder sobre nada. Então é algo que é ilógico, é irracional, é contrário à palavra de Deus. Mas, como espécie de manipulação religiosa, é muito bem feito. Agora, essa questão que você disse, ela pode se resumir, Isaías, numa expressão, que essa expressão chama-se fluxo do espírito. É uma expressão muito interessante criada ali pelos teólogos chineses. Fluxo do espírito. É mais ou menos a pergunta que o Alex fez ali, que daqui a pouco eu leio. O Alex fez uma pergunta bem interessante citando o texto de Ezequiel. É quase na mesma linha. Ele citou Ezequiel, eu vou botar João. Depois eu vou comentar a pergunta do Alex. Por favor. João 3, o que ele fala? Ele fala que se você é de Cristo, se você nasceu do Espírito, você é guiado pelo Espírito. Então, por isso que eles chamam fluxo do Espírito. Você tem que estar indo atrás do Cordeiro, lá em Apocalipse, e fala assim, quem são os 144 mil, né, que é um número simbólico dos que seguem a Cristo, o povo de Deus? Quem são esses fiéis? São aqueles que seguem o Cordeiro aonde quer que o Cordeiro vá. Então, o Cordeiro ele tem o caminho dele. Por isso que tem até um livro chamado O Caminho do Cordeiro, né? O Cordeiro tem o seu caminho. Isso também é chamado de fluxo do Espírito. Jesus ele está guiando a igreja. Ele é a cabeça, ele vai guiando. Então, o Espírito ele vai comunicando com a igreja.
O que acontece com esses movimentos que você falou? Se você pegar e estudar, fazer um estudo crítico, você vai encontrar sempre a mesma questão. São pessoas que foram atentas à voz do Espírito num determinado momento, elas foram obedientes, foram fiéis ao Espírito, só que aquela organização, organização ainda não, aquela reunião, aquele grupo vai se tornar uma organização. E aí, para de deixar de ouvir a voz do Espírito para transformar aquela organização no alvo. O alvo agora não é mais ouvir a voz do Espírito. O alvo é o quê? É você transformar aquela organização em algo mais poderoso. Então você começa a trabalhar para eles. É assim, você pode ver a história de vários grupos religiosos. Eles começam assim, os irmãos oram, alguém tem uma visão ali começa a mover, manifestar, daqui a pouco aquilo se fecha em si, aí pronto. Aí você já não vê mais esse fluxo do Espírito. Então isso é muito perigoso. Um exemplo claro disso, uma história, esses dias até postei lá no grupo, uma história que se você estudar com dedicação, você vai ver quanta sensibilidade ao Espírito havia ali, que era o avivamento de Gales. E o catalisador foi o Evan Roberts. Você estuda a história do Evan Roberts. Um rapaz ali com sede de Deus, ele começa a buscar Deus e irrompe um avivamento que ele é um avivamento genuíno. Por quê? Ele começa a mudar a sociedade. Pra você ter ideia, os policiais ficaram desempregados, porque não tinha mais crime. Venda de Bíblia cresceu, não tinha mais crime, as pessoas mudaram. Eles estavam com dificuldade, não sei se o Alex já viu isso, eles estavam com dificuldades até com os animais. Sabe por quê? Vamos chamar de pastores ali dos animais, eles eram muito duros com os animais, então eles falavam muito palavrão com os animais para que os animais obedecessem a eles. Aí você entendeu onde chegou? Com o avivamento, eles não falavam mais palavrão. E agora? Os animais não obedeciam mais, eles tiveram problemas com os animais, porque eles eram muito agressivos. Então os animais foram criados assim, né? Agora eles não eram mais agressivos. Então eles tiveram que remodelar até a forma como eles conduziam os pastos. Tem romper um avivamento tremendo. Só que aquilo ali depois teve influência humana e vai acabar de uma maneira rápida aquele negócio. Influenciou outros locais, claro. O pessoal diz que influenciou até a Rua Azusa, da onde vem o pentecostalismo da Assembleia de Deus, tal. Mas aquilo ali chegou, foi uma coisa tremenda e depois parou. Até houve uma influência de uma mulher lá chamada Jessie Penn Lewis, que ela vai dizer que tudo aquilo que o Evan Roberts viveu foi uma coisa da mente dele. Ele começa a ficar perturbado, ele começa a ficar doente. Então, ou seja, é um avivamento ali que você via que tinha tanto zelo pelo Espírito que ele, por exemplo, quando ele via que o nome dele estava em destaque, quando as pessoas estavam esperando ele falar alguma coisa, ele ficava quieto. Porque não queria ofender o Espírito em nada. Olha só que sensibilidade. Eles se reuniam lá, não tinha assim começo, não é assim, o Isaías já começar com a palavra, não, não. Eles se reuniam e eles aguardavam que o Espírito Santo movimentasse as pessoas. Então você vê, um movimento como esse, que você fala, não, isso aí é uma coisa utópica, isso aí é como se tivesse Atos dos Apóstolos na plenitude. Durou pouco tempo. Porque o homem começa a botar a mão deles aí. Não tem jeito. Regimento interno, começa com não sei o quê. Vamos reunir, vamos criar nossa regra, o nosso grupo aqui. Então, isso que você está falando é verdade. Você vê grandes movimentos. Tem um livro que vocês podem comprar que é muito legal. Ele chama assim, Igreja do século XX, a história que não foi contada. Igreja do século XX, a história que não foi contada. É da editora Impact. Só botar no Google, vocês vão ver lá. Igreja do século XX, a história que não foi contada. Vai falar de vários movimentos espirituais que aconteceram no século XX. E se desfaz assim. Por quê? Porque é uma coisa muito sensível. Se você está falando do Espírito Santo, você tem que viver na dependência do Espírito Santo. E qual que é a nossa tentação? A nossa tentação é colocar a mão nisso aí. O Alex, ele colocou uma pergunta aqui interessante. Ele botou assim. Por favor, professor, por favor. Sobre sua pergunta reflexiva, Will, parafraseando o contexto de Ezequiel, é porque é mais fácil andar na segurança com os pés firmes no chão do que avançar pelo rio e não sentir os pés no chão. Pois enquanto os pés estão no chão, eu controlo. Mas quando os pés não conseguem tocar o chão, a única opção é se entregar ao poderio de Jesus e ficar de fora do controle que tem que ser dele.
Exatamente, exatamente. A Muito dificuldade, bonito isso. muito. A dificuldade de viver o evangelho em sua plenitude é exatamente essa que o Alex colocou. Porque você perde o controle. Quem controla é Jesus. É ele que fala onde você tem que ir, o que você tem que fazer. Você tem que ficar parado. E isso para nós é a morte. Porque a gente gosta de ser executor. A gente gosta de botar a nossa mão, a gente gosta de botar a nossa cara, a gente quer botar o nosso perfil. Então, você viver numa dependência de Jesus dessa forma, ela é muito linda, mas ela é muito difícil. Porque a gente quer botar a nossa maldita mão, a gente quer controlar. Porque se é de Deus, você não tem controle algum. Se é de Deus, Deus fala assim, ó, agora é o João que vai fazer, não vai fazer mais. Aí você fala, como é que é o João que vai fazer? O João chegou agora? Não, agora eu quero que é o João que faça. Lembra aquela parábola dos trabalhadores? Como eles ficavam indignados com Jesus? Ué, eles chegam agora e vão receber o mesmo salário? E nós estamos É, trabalhando desde manhã? Aí eles falam, não, mas o combinado não sai caro. A gente é, combinou o salário. Eu não estou sendo injusto com vocês. Eu quero pagar só o mesmo salário para todo mundo. Isso não é, está sendo injustiça. O que eu combinei com você, eu vou pagar. Mas a gente, é. não, a gente quer ter primazia, né? Eu estou aqui desde o início. Eu que ganhei o João para Cristo, como é que o João quer prevalecer nisso aí? O João tem que honrar a mim, né? Eu tenho aqui 20 anos de crente. Não. Deus ele faz como ele quer. É, É difícil, irmãos. é difícil. É, Vamos o, lá. o Alex colocou aqui Atos 13, disse o Espírito Santo, né? O Espírito Santo tinha plena regência. E esse texto é interessante, né? Porque ele fala assim: separai-me a Barnabé e a Saulo. Se você pegar na lista, é o primeiro e o último da lista ali, né? Barnabé é o primeiro, Saulo é o último. E é o Espírito Santo que fez. E ali também tem uma coisa que é interessante. Uma vez eu citei na igreja, o pessoal ficou rindo. Eles estavam orando e jejuando. Aí diz assim: disse o Espírito Santo. Aí quer dizer, opa, conseguimos, né? Vamos falar assim: o Espírito Santo está regendo ali o ambiente e tal. Opa, já escolheu os dois missionários, tá bom, fechou. O que a gente faria? Ah, vamos fazer um churrasco, né? Vamos fazer um almoço. Aí o que eles fazem? Eles continuam orando e jejuando. Isso é uma coisa muito tremenda. Então, assim, era uma dependência do Espírito. Antioquia ali era um local que eles tinham essa dependência, por quê? Isso não é uma coisa mística, hein? Se você observar lá em Atos 11, 26, vai dizer que pela primeira vez eles foram chamados cristãos. Mas depois do quê? Um ano de ensino. Barnabé e a Saulo ensinaram todos os dias, um ano, aquela igreja. A ação do Espírito Santo nunca está ausente da palavra. Do É sempre ensino. palavra e Espírito. Sempre. Amém. Vamos lá, perguntas. Marinho, pergunta, Jair, Marinho. João, quer perguntar, oi, João? pode falar? Ó, João, Pode, por favor. O professor citou Atos dos Apóstolos lá em jejum, e a ideia de jejum daquela época é totalmente diferenciada do jejum que hoje a igreja faz. Porque eles simplesmente não deixaram de comer determinada refeição para dizer nós estamos em jejum, mas o jejum era a oração. Eles estavam tão presos à oração que não se preocuparam em comer nada, porque eles estavam no espírito. E aí a tradução de hoje elas estavam em jejum. Aí tem gente assim, eu deixei de comer até meio-dia porque eu estou em jejum. Aí uma pessoa foi na casa da outra, tinha um pudim gostoso lá, aí assim, oi, irmã, come um pedaço desse pudim aí. Não, não vou comer não, que eu estou em jejum até meio-dia. Acabou o jejum, porque ela É. falou, né? Estou em jejum. E aí, professor, só para terminar, que eu falo muito, quando Jesus fala com aquele povo sobre o vinho, o odre velho e novo, ele estava falando para um povo agricultor, que mexia com a uva, que mexia com o vinho. Daí essa mensagem foi propriamente para eles, porque eles entendiam o significado que Jesus estava dando.
vocês vão botar o vinho que vocês produzem onde? Né? Mas ele estava falando do ser humano, né? Do coração do ser humano. E é interessante essa a visão que o Cristo dá. E hoje, estou em jejum, eu vou ficar até 1 hora sem comer nada, sem beber nada. E o jejum é algo terapêutico. Tem médicos que falam que é preciso ter o jejum no sentido de se abster de determinado alimento por causa da saúde. Né? Quando eu trabalhei em um hospital, era isso, ainda dieta, mas na verdade era um jejum. A pessoa não podia comer determinado alimento porque ela ia sofrer uma cirurgia. Né? Então, quer dizer, essa cirurgia que a gente vai sofrer é deixar de um tempo para a oração. É isso, professor? Perfeito, perfeito. Você pode ver que, exatamente, era uma comunhão entre eles ali que, como eles estavam juntos, eles abriram mão de comer para estar ali juntos, mas não era uma coisa programada que falava assim, ó, eu estou aqui com vocês, mas ó, surgiu uma comida aí, não vou poder comer junto de vocês. Exatamente, não tinha essa configuração que nós temos hoje. Perfeito. Boa, boa, João, muito E, obrigado. e Jesus, né? Jesus era mestre nisso, né? Porque ele pegava as coisas do dia a dia para ensinar a mensagem para as pessoas, né? Ele era agricultor, mas Jesus também era do campo. Exato, do campo. Usava linguagem simples com eles ali, que trazia mensagens profundas, né? Marcava a consciência deles. É um mestre por excelência. Mestre por excelência. Vai fazer alguma pergunta, Marinho? O irmão do iPhone 17. Apagou, Marinho. Desligou, Marinho. Agora, abriu. Ligou. Graça e paz, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje eu estou de ouvinte aqui, estou ouvindo, estou fazendo duas coisas paralelas, mas estou acompanhando aí vocês. Inclusive, eu até, falando, né, do jejum, eu tinha pegado Joel, capítulo 2, versículo 12. Eu achei interessante, porque ali ele diz, ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. E isso com jejuns, com choro e com pranto. Então, achei interessante aí a parte do jejum e essa colocação em Joel, no seu capítulo 2, versículo 12. Isso. Certo? Então, como eu estou aqui aprendendo um pouquinho sobre a parte de jejum, é muito interessante. Você vai no Velho Testamento, você também busca e vê como era formalizado o jejum ali na época de Joel. Exato. Isso aí. Boa, professor. Obrigado, Marinho. Eu queria que o professor explicasse essa formatação de jejum que vem em Joel, né? Bem antes da Nova Aliança, né? Do Novo Testamento, e também falar coisas aqui, por exemplo, professor, usar aquele talite, usar chofar, como é que usar essas questões do Velho Testamento. É o ano de Moisés, o ano de Elias, botar a arca, aquela arca mulamba que eles botam na igreja, mal feita, né? Sim. Botar aquilo e todas essas questões que se colocam na igreja hoje, professor. O senhor quer dizer que nós estamos retornando, como foi dito na sua fala inicial, nós estamos retornando, em vez de andarmos em prol do futuro de Cristo, né? Junto com o cabeça da igreja, nós estamos voltando para a velha aliança, e isso nubla, isso tampa a presença do Cristo, o evangelho cristocêntrico, professor? Junto com a pergunta do Marinho aí, por favor. Bem interessante. Então, gostei muito aí da forma como o Marinho colocou, quando ele fala assim, né? A época que era feito, a configuração naquela época, exatamente. Você vê, por exemplo, a novela bíblica de Jonas, também fala até de um jejum nacional, que até os animais não deveriam comer, né? Então, é bem interessante porque
esse conceito ele vai sendo ampliado até chegar nos dias de Jesus. Então é muito interessante essa questão, como esse jejum era feito e como ele ficou a partir ali de Cristo. Então tem todo esse debate, né? Estabelecido aquele dia que era o Dia Nacional do Jejum, Yom Kippur, né? Onde deveria, pelo menos uma vez por ano, eles fazerem o jejum, e aquele dia era o dia do perdão, tinha que jejuar, e depois como que isso foi sendo feito. E até a tradição cristã, para efeito de estudo. Se você considerar o catolicismo romano, né? Ele é cristão. Lá tem a Semana Santa, não comer certo tipo de alimento. Então, como que isso se desenvolve ao longo da tradição cristã também? Então, é um estudo muito legal, é um estudo muito amplo, isso aí, como que as tradições, elas verificam o jejum. E como eu falei no início, hoje tem igrejas que já não consideram. Você vê que tem católico já que não considera mais a prática do jejum, mesmo dentro da igreja católica. Vai ter protestante também, evangélico, pentecostal, neopentecostal, que não considera mais a prática do jejum. Outros valorizam muito a prática do jejum. Então, isso é um tema de discussão bem interessante, né? O tema do estudo é o outro, né? Mas ele, claro, foi falado de jejum, então o jejum tinha essa importância porque o assunto ali começou com o jejum. Levaram um questionamento para Jesus acerca do jejum. Então, sempre é um assunto que sempre envolve esses questionamentos e você vai ter sempre isso. É bem interessante como o João colocou, o jejum ali era a união deles, né? Porque, olha que interessante, a maioria das vezes que os ensinos de Jesus foram dados, se vocês observaram, era contraponto a isso que nós estamos falando. Porque Jesus, ele falava muito quando ele estava comendo. Tanto é que a fama comilão e beberrão, né? É. Que nós vamos chamar de comensalidade. É você, ao entorno da mesa, você comer com as pessoas. Para eles era um ato de contra-espiritualidade, porque falou, esse homem aí só come com o pessoal. Só que era um pessoal carente, era um pessoal que precisava de comida. Então ele trouxe grandes ensinamentos ao redor de uma mesa. Então isso é bastante interessante, né? Esse Sentar junto, comunhão, né, tá professor? junto, tal. E o que você falou, Isaías, isso não é um problema só nosso, da nossa época. Já havia na época dos irmãos lá, no tempo bíblico. Você vê Paulo, quando ele escreve aos Colossenses, ele fala: olha, o pessoal está retornando para a sombra, guardar dias, fazer dietas alimentares, como o João falou, guardar a lei, enfim, culto dos anjos, tudo isso era sombra. Aí Paulo fala: o corpo é de Cristo. Por que que vocês não estão retendo a cabeça? É o termo que você usou. Por que vocês estão voltando para a sombra? Você já tem a realidade. Para que eu vou comemorar uma festa judaica se o cumprimento da festa é Jesus? Para que eu vou lá imolar um cordeiro se o cordeiro é Jesus? Para que eu vou buscar guardar um dia de descanso se o meu descanso é Jesus? Então, Paulo fala sobre isso. Vocês estão na sombra, quando tinha que estar na realidade que é Cristo. Então, o que está acontecendo, Isaías? Por que esse pessoal está voltando para essas práticas? Porque está faltando reter a cabeça, está faltando Cristo nesses locais. Glória a Deus. Gente, faltam 5 minutos para nós terminarmos. Uma bênção a participação. Gostaria que tivesse o iPhone 17, que eu não sei quem é, professor. Eu também não. Eu também não sei, é um agente secreto, mas é bênção. É mesmo. E hoje não tem mulher nenhuma aqui, hein, gente? Uma das primeiras vezes que não tem a irmã Cissa, não é? A irmã Jacira, dentre outras aí que participam conosco. Isso. Muitos irmãos hoje não estiveram aqui conosco, mas é maravilhoso estar com os irmãos, principalmente o Marinho, que é uma pessoa que eu gosto muito. Aí sempre é verdadeira. Vai participar, vai participar conosco e convidar, né? Convidar, que quinta-feira que vem vai ser o quarto porquê, né, professor? Os fariseus com Jesus. Caramba, ele não é mole, 4 porquês. Então, eu gostaria de louvar a Deus pela vida dos irmãos, agradecer ao professor, não deixar de pedir aos irmãos. Eu estava vendo aqui, professor, o valor do livro, né? John Walker, o autor, e o valor do livro é R$ 40. O valor do livro. Sim, o livro lá, interessante. John Walker, R$ 40. Isso. Né? E aqui os irmãos, aquele
irmão que não tem ainda o Pix do nosso professor, para abençoar o professor, eu queria dizer para o irmão, anota aí, você que quer abençoar o nosso professor mensalmente, faz o que o seu coração for orientado pelo Senhor Jesus. O Pix é 285-753-398-50. Repetindo, 285-753-398-50. Faz o Pix aí para abençoar a vida do nosso professor. E eu queria concluir aqui pedindo ao nosso irmão Marinho que orasse ao Senhor agradecendo por esse estudo e que ele nos desse uma noite de paz e uma manhã tranquila. Por favor, irmão Marinho. Graça e paz de novo. Estão me ouvindo aí, não estão? Amém. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo, Amém. né? Amém, glória a Deus. Então, vamos orar, vamos agradecer o nosso Deus Todo-Poderoso. Amém. Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, ao qual nós devemos toda a honra e toda a glória. Aleluia. Senhor dos Exércitos, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor, entramos mais uma vez na Tua presença para agradecer esse estudo maravilhoso. O nosso pastor, que Muito aqui obrigado, Jesus. está, o pastor, ele, com certeza, Deus tem dado sabedoria a ele, então que o Senhor continue com ele, porque ele tem nos ensinado, e a gente está aqui não só para aprender, mas para pôr em prática tudo aquilo que está sendo ensinado. Então, Muito obrigado. Senhor, eu agradeço ao Senhor por todos os integrantes, todos os que estão participando, e até aqueles que não pôde participar, que o Senhor possa levar essa mensagem até eles, que eles possam, sabe, resgatar, porque esse é um presente de Deus possível. Então, que o Senhor continue conosco, certo? Que o Senhor nos dê uma noite abençoada, uma noite reparadora, que o Senhor possa, dentro do nosso coração, entrar e mostrar para a gente que somos realmente filho do Senhor. Então, obrigado, Deus, muito obrigado, e com certeza a gente vai continuar procurando a nossa santificação para que futuramente a gente tenha o corpo ali para ser abençoado pelo Senhor, e que o Senhor esteja conosco essa noite e todos os dias da nossa vida aqui na Terra. Amém. Louvado seja Deus. Amém. Gente, beijo no coração. Deus abençoe, Marinho. Deus obrigado. Abençoe, João. Obrigado. A paz da iPhone 17.